tarde, meus irmãos, na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Pode sentar, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui desejosos de viver um crescimento espiritual e eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa bênção, não. Amém, pessoal? Nós estamos estudando aqui no dia de hoje, nosso pastor começou a falar desse assunto no culto das 8 e nós iremos dar continuidade. Na realidade, vem falando desde a vigília, né, sobre esse assunto, sobre vivermos vitórias. E ele falou algo interessante, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas eu quero pegar uma outra passagem bíblica para entrar nesse assunto com você. Evangelho de João, capítulo 1, você já deve ter ouvido muito, mas nós precisamos nos apropriar da herança. Se nós não tivermos ligados com Deus, na palavra, provavelmente muita coisa que Deus tem preparado para a gente pode passar. Nós vamos ver alguns exemplos aqui dentro da Bíblia Sagrada, de pessoas que Deus tinha uma grande recompensa para ela, uma grande obra, e aquilo não se concretizou porque a pessoa se intimidou. Ela não se apropriou da sua herança. Por ser filho, tinha todos os direitos de receber, de desfrutar, mas infelizmente não se apropriou, não trouxe aquilo como que seu. Ela deixou aquilo ao léu. E geralmente as coisas que a gente não coloca toda a força para realizar, aquilo vai desvanecendo, vai saindo de nosso controle e vai passando para outro. E a Bíblia diz o seguinte, eu vou entrar com você no capítulo 1 de João, versículo 12, você já conhece bastante. Nós vamos entrar aqui na mensagem. Se aproprie da sua herança, desfrute dela. Diz assim a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, aos que creem em quem? No seu nome. Aqui o apóstolo João, né, ele está falando da divindade de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele já começa tratando da divindade de Jesus, de quem ele era, do poder que havia no seu nome, do que nós teríamos como direito se nós nos apropriássemos dele, como filhos verdadeiramente nascidos de novo. Tanto é que na sequência ele vai dizer, não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito, né? Então eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Por herança, por conta da palavra, nós somos conhecidos como filhos de Deus. Diga amém? Até aí tudo bem, eu sou filho de Deus. E muita gente por aí fala que é filho de Deus, mas infelizmente a vida que ela leva não condiz com a vida de um filho de Deus. Aí o cidadão recebe essa palavra, dá essa palavra para a igreja da época. Aí eu queria abrir com você no Evangelho de Mateus agora, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Onde o evangelista aqui, Mateus, ele vai falar o seguinte no versículo de número 12. Vai dizer assim a palavra. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e desde os dias de João Batista, até agora, até os dias de hoje, até a atualidade, se faz violência ao reino de quem? Dos céus. E pela força se apoderam dele. Quer dizer, pela força se apropriam dele. Preste atenção num detalhe. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Isso aqui já é o primeiro ponto, o primeiro princípio. Só que se nós não nos apropriarmos dessa palavra, dessa herança, pode ser que muita coisa que havia sido programada de Deus para mim, fique pelo caminho. Eu conheço muita gente que é cheia de talento, cheia de habilidades, gente que um dia eu vi servindo a Deus e que hoje aquela pessoa, infelizmente, ela está até distante do Evangelho. Por que isso acontece? Será que Deus foi mal com a pessoa? Será que Deus prometeu uma coisa e ele não cumpriu? Isso não quer dizer que de uma certa forma a pessoa está isenta. Não está. Porque Deus coloca na mão da pessoa a responsabilidade. E Ele coloca na mão dela também o poder de decisão. E tem gente que não decidiu se apropriar dessa herança de ser filho de Deus. Ela decidiu viver a vida dela dissoluta. Ela decidiu viver do jeito que ela achava conveniente. Ela não se adequou ao padrão de Deus para se tornar filha dele. Porque eu acredito que todo e qualquer pai, ele tem regras dentro da sua casa. Tem ou não tem?
Imagina, você é pai, aqui a maioria, tem muita gente que é pai de família, mãe de família. Dentro da sua casa você tem regras. E se o filho não honra aquela regra, se ele não respeita aqueles limites, se ele não honra aquelas regras que você determina, você vai abençoar ele, beneficiar ele? É óbvio que não. Você vai deixar ele também pagar um pouco do preço. E é assim que acontece no Evangelho também. Deus tem promessas para nós, Ele nos coloca aqui, como herdeiros, mas Ele coloca para nós leis, mandamentos. E se aquilo não for cumprido, se eu for reprovado nessa matéria, provavelmente muita coisa que Ele tinha para preparar, Ele não vai entregar. Ele não entrega nada nas mãos de alguém que não esteja preparado, de alguém que não entendeu o seu papel, a sua função. Ele diz, você é herdeiro. Mas lá desde a época do João Batista, até os dias de hoje, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apropriam dele. Quer dizer, se faz violências para herdar o reino de Deus, para ver as promessas de Deus se cumprindo. As coisas não vão ser fáceis. Tem gente que acha que, porque eu sou filho de Deus agora, me converti e batizei, a partir de agora não vai acontecer nada comigo. Agora que o negócio piora. Porque agora você tem uma aliança com Deus. E do outro lado nós temos um adversário que o tempo todo quer a nossa destruição. Se dependesse dele, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas ele não pode fazer nada, né? Porque nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Ele não pode fazer nada, a não ser que eu peque minha parte. E a partir dessa situação, aí ele tem liberdade de fazer o que ele acha conveniente. Porque nós, infelizmente, nos afastamos. Uma vez o pastor até comentou aqui. Ele disse o seguinte, olha, as pessoas não vão pro inferno porque elas pecaram. Porque todo ser humano pecou, não é verdade? Mas por que elas vão para a eternidade sem Deus? Porque elas rejeitaram a tão grande salvação que foi disponibilizada a ela. Elas rejeitam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque elas disseram que assumiram um compromisso com Ele, mas fazem tudo completamente diferente do que Ele deixou relatado para a gente. Então Ele disse, faz violência. Eu preciso fazer hoje, tratando dos nossos dias atuais, fazer violência contra a minha natureza. Eu preciso fazer violência contra a minha natureza. Porque ela quer me fazer pecar. É ou não é verdade? É. A nossa natureza humana quer nos fazer pecar. Se depender da nossa carne, nós nem oramos. Nós não vimos à igreja coisa nenhuma. Passar a noite em vigília, vixe, a carne não quer de jeito nenhum. Tanto é que as pessoas querem no momento de palavra, no momento de consagração, e muita gente quer às vezes que acabe logo para capar o gato. Ou seja, a natureza da carne não quer servir a Deus coisa nenhuma. Se o nosso espírito não estiver ligado com Deus, a carne domina. E tudo aquilo que Deus tinha preparado vai embora. Se perde. Se perde, infelizmente. Vamos para o livro de Romanos. O pastor comentou isso aqui na vigília. Eu quero comentar com você. Romanos capítulo 8. Depois eu tenho alguns exemplos para passar para você. Romanos capítulo 8. Olha só que interessante. Carta aos Romanos capítulo 8. Eu vou ler com você o versículo 14. 14 em diante. Você vai recordar do que foi tratado. Romanos 8, 14. Diga graças a Deus. Eu preciso me apropriar. Diz assim. Romanos 8, 14. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de quê? De filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, no Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, o espírito do homem, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer, durante a minha trajetória, eu vou passar por alguns tempos difíceis, vou passar por algumas batalhas, porque é natural. Mas assim como Cristo passou pelas lutas, pelas tentações e venceu, e depois foi glorificado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a mesma coisa acontece conosco hoje. Somos co-herdeiros com Cristo, co-participantes.
Assim como ele recebeu essa herança de ser o Filho de Deus, que depois se manifestou na carne e depois retornou ao Pai, a mesma coisa nós temos o direito hoje. Nós somos em Cristo, né? Nós somos irmão, filho de Deus. E nós precisamos nos apropriar da palavra para que um dia nós cheguemos a alcançar essa meta também, que é a eternidade com Ele. Porque caso contrário, as pessoas vão ficando pelo caminho. As bênçãos vão... Tem gente que vai viver muitas bênçãos durante a vida, mas se não vigiar, ela perde a eternidade. Adianta viver uma vida abençoada aqui e perder a eternidade? Desfrutar de tudo que a vida dá, mas perder a eternidade? Eu acho que não. Tem gente que quer viver assim. Mas eu acredito que quem verdadeiramente é filho de Deus, já teve um encontro com Ele, não quer desperdiçar isso por nada. Nós somos co-herdeiros com Cristo de participar dessa herança. E desfrutar com Ele da eternidade. Eu quero abrir a Bíblia com você, na Antiga Aliança. Vamos lá no livro de Reis, segundo livro de Reis. Olha só que interessante. O texto você já conhece um pouquinho, é o capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho da história daquela mulher que ficou viúva. Ela era a esposa de um dos servos dos profetas, um dos filhos dos profetas. Era um cidadão que provavelmente estava se preparando lá na frente para ser um dos ministros de Deus, né? Mas acontece uma situação, ele morre. E quando ele morre, ela fica meio que sem saber o que vou fazer da vida. Naquela época a mulher dependia totalmente do marido, né? Ela não tinha uma vida independente. Precisava dele para tudo. Aí eu quero ler com você o capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós vimos aqui que se faz violência, tem que ter esforço. As coisas não são fáceis. Eu quero desfrutar de alguma coisa, eu tenho que pagar um preço de verdadeiramente ser filho. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: olha só, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: o que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos a ela, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei de quê? Do resto. Presta atenção no detalhe. Aquela mulher estava numa situação complicadíssima. Não vou dizer complicada, era complicadíssima a situação. Dívida, tinha umas situações que tinha para resolver, ela não tinha nenhum recurso para pagar, e os cidadãos lá vieram: olha, você vai pagar a dívida entregando seus filhos. Você dá os seus filhos para mim, eles vão me servir, vão ser meus escravos, e a gente quita aí a dívida. Mas qual é a mãe que vai querer perder o filho, né? 2 de uma vez? Não vai. Então ela disse: eu vou aonde o homem de Deus. E ela chega lá diante do profeta Eliseu, e ela fala: profeta Eliseu, você sabe que o meu marido, o teu servo, ele temia a Deus. Ele servia aqui. Ele foi um daqueles homens lá que guardou os profetas, né? Que estavam sendo perseguidos de morte por Jezabel. Ele foi um daqueles homens que guardaram. Então ele tinha uma dívida, tinha algo para resolver. E aí aquela mulher, passando por aquela situação, ela chega diante do homem de Deus, e o marido dela tinha plantado espiritualmente. Ele tinha uma vida com Deus. E ela disse: os meus filhos são herdeiros daquilo que o meu marido deixou plantado. Se eles são herdeiros daquilo que o meu marido deixou plantado, eu vou lá reivindicar. E ela vai diante do homem de Deus. O homem de Deus pergunta o que ela tem. Ela disse: eu só tenho um azeitezinho lá na botija. Só.
Aí o homem de Deus vai lá e diz para ela: olha, você vai pedir emprestado muitos vasos, vai trazer para cá. Aí você fecha a porta e coloca os meninos também para participar, porque eles são herdeiros, mas herdeiro não fica de braços cruzados. Diga graças a Deus. Herdeiro também tem que trabalhar para que se cumpra a promessa de Deus na vida dele. E tem gente que acha: eu sou herdeiro, agora não preciso fazer nada. Não, eu sou herdeiro e eu tenho que lutar para que essa promessa se cumpra na minha vida. As coisas não vão vir de mão beijada, né? Então ela disse: você entra aí na sua casa, fecha a porta, coloca os meninos aí e começa a deitar o azeite nos vasos que você pede emprestado. Agora pede bastante, pede pouco não. Aí ela vai, faz como o profeta manda, ela obedece, porque a pessoa que quer ser abençoada, que quer se apropriar de algo que a palavra diz ao seu respeito, tem que ser obediente a essa palavra. Tem que ser obediente às direções que vão ser dadas. Não é que nem muita gente faz por aí não. Porque ela acha que ela tem direito a algumas coisas, elas encruzam os braços, até fazem corpo mole. Acham que tem facilidade, não vai haver facilidade. As coisas vão ser medidas na base do esforço. As coisas vão chegar nas nossas mãos na base da entrega, da dedicação. Aí eles vão lá, começam a trabalhar com a mãe deles. Aí os meninos disseram: acabaram-se os vasos. A Bíblia também fala que na hora acabou o azeite. Aí ela vai lá onde o homem de Deus dá o testemunho: olha, enchemos bastante vasilhas, agora acabou o azeite. Ela explica para ele. Ele disse: olha, agora você vai fazer o seguinte, pega esse azeite lá, vende, você paga a dívida e o resto você vai viver com seus filhos. Ela recebeu aquilo ali porque aquilo era uma herança do que havia sido plantado por intermédio da vida do marido dela, e os filhos eram herdeiros daquilo. O profeta, ele deu a palavra, mas aquela mulher foi lá extrair. Se ela não tivesse ido lá, ela não teria recebido absolutamente nada. Foi por isso que eu falei para você que existem promessas que estão à nossa disposição. Como filhos de Deus, nós temos direitos a muitas coisas, mas isso pode não se cumprir se nós formos tímidos, se nós não soubermos chegar diante de Deus para falar sério acerca das coisas que nós temos como promessas para a nossa vida. Se nós não chegarmos e formos convictos diante de Deus acerca daquilo que Ele tem preparado para nós. Muita coisa passa. Muita coisa passa. Por quê? Porque elas não se apropriam, porque elas não se identificam, não recebem. Elas deixam passar. Essa mulher não deixou. Ela recebeu ali, quitou a dívida, ainda ficou com recursos ainda para viver a vida com os filhos. A Bíblia não conta mais a história deles, mas provavelmente aqueles cidadãos cresceram, construíram suas vidas, se casaram. Com certeza deram neto para aquela mulher. Eu fico imaginando ela olhando. Eu poderia ter perdido tudo se eu não fosse ousada de reivindicar o que é meu. Porque meus filhos iam ser escravos, iam viver longe de mim, não iam ter contato comigo. Eu iria viver sozinha, desprezível na vida. E aí minha história ia acabar. E o meu nome ia ser sepultado sem descendência. Olha que coisa séria. O que ela poderia ter perdido se ela não fosse lá reivindicar. Se ela, como herdeira, juntamente com seus filhos, daquela promessa que estava sobre a vida do seu marido. Ia perder, gente. E tem muita gente que perdeu. Tem muita coisa que não aconteceu na nossa vida até hoje por conta disso. As pessoas estão vivendo com Deus ainda no superficial. Tem algo a mais para ser dado, mas ela só vive aquele pouquinho. Ela só alcançou aquele pequeno entendimento. Ela não conseguiu expandir. Aí vou para a nova aliança com você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos lá? A história você já conhece também. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero contar o lado oposto para você agora. Falamos de alguém que se apropriou daquela herança. Eu quero falar para você de um caso que já é muito conhecido, que é a história do filho pródigo. Eu quero comentar de alguém que infelizmente não desfrutou de uma herança porque foi tímido. Não se apropriou, não desfrutou. Estava vivendo como um servo qualquer. Não desfrutou de nada como filho, como herdeiro. E não desfrutou porque não quis. A gente vai ver aqui pela Bíblia que ele não desfrutou porque ele não quis. Ele foi deixando as coisas, o tempo passar, muita coisa acontecer,
foi olhando para outro lado e foi deixando de viver aquilo. Olha só o que diz aqui a palavra. Lucas 15, eu vou ler com você o 19 em diante. Versículo 19. Você já conhece a história do filho pródigo. Ele pede a herança do pai. Aí o pai dá a herança para ele. Ele vai, ele gasta toda a herança que ele recebeu. Dissolutamente ele perde aquilo. E quando ele está lá no lamaçal, na pior das situações na vida dele, aí ele lembra: os servos do meu pai vivem melhor do que eu, que sou filho. Os servos do meu pai têm muito mais condição do que eu, que sou herdeiro. Aí ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. Aí ele pensa, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Era o que ele queria, né? 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de quê? De íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhes disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado. Aquele homem, ele tinha uma consciência. Como eu acredito que essa consciência as pessoas deveriam ter hoje. Tem muita gente que, mesmo sendo filho de Deus, desperdiçou muito tempo da sua vida fazendo coisas que não era para o seu pai, que era para Deus, né? Fazendo coisa para o mundo, fazendo coisa para si mesmo. Mas esse cidadão, na hora que ele cai em si, que ele reconhece que a vida dele toda e a herança que ele pegou do seu pai, ele tinha gastado naquilo que não era correto, ele percebe agora: eu já não sou digno de ser chamado mais de filho, mas eu quero pelo menos ser um servo, porque os servos do meu pai vivem bem. Já que eu não posso mais ser filho, eu já peguei a minha herança e já gastei essa herança que eu tinha, eu agora quero voltar pelo menos para ser chamado de servo. Quando o pai dele percebe ele voltando de longe, o pai olha a vista assim de longe, e rapaz, ali vem o Francisquinho. Ele olha ele percebe: é meu filho. Ele vai, recebe ele, e ele recebe de todo o seu coração. Isso aqui é um exemplo que é basicamente uma figura, né? Que mostra ali o filho que volta para o pai, no caso o homem que volta para Deus. De longe, quando o pai percebe, o pai o recebe. A mesma coisa é Deus. Tem gente que passou muito tempo da vida jogando fora o que era para estar servindo a Deus como herdeiro. E na hora que ele volta, ele vai ser rejeitado? É claro que não. Tem muita gente nesse exato momento, está por aí na ressaca do carnaval, daqui a pouco volta de novo, né? Deu 5 horas, ele já volta de novo. Vira noite. Aí amanhã ele dorme bêbado até 5 da tarde de novo. Aí acorda de novo. Vai para o mesmo lamaçal. Até a hora que a pessoa cai em si. Quando ela cai em si, você acha que Deus vai rejeitar ela ou vai receber? Vai receber. Só que ela gastou muito tempo da vida dela plantando o errado. Vai receber ali a misericórdia, vai receber o aconchego, o abraço. Só que o tempo está passando e ele não está desfrutando de nada que Deus tem para ele. Porque esse filho aqui não desfrutou de nada até agora. Apesar dele ter recebido a herança, as pessoas que se aproximaram dele, os amigos, só fizeram ele perder. Que ele passou o tempo lá nas festas, nas boates, gastando dinheiro com tudo que não presta, com as coisas da época, né, que dava prazer. E quando ele acaba com tudo que ele tinha de recurso, os amigos que ele tinha fizeram o quê? Vazaram, né? Se apartaram. Não queria nem saber dele. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, não tem nada para fazer na vida. Aí tem um emprego para ele acolá. Qual era o emprego? Cuidador de porcos. Fica lá cuidando dos porcos no chiqueiro. Quando cuida que não, o salário que ele ganha não dá para nada. Tanto é que ele deseja comer o que sobra dos porcos. Os porcos já comem a sobra da sobra, né? Ele estava comendo a sobra da sobra e a sobra do porco. Do babujo, né? Aqui ele fala babujo. Né? Da sobra da sobra. Era o que ele estava vivendo. Você acha que isso é vida? Tem gente por aí, gente, que vive, que tem um cargo bom na sociedade, tem às vezes até uma postura alta na sociedade, mas vive igual um mendigo, velho lascado. Como assim, pastor? O cara não desfruta de nada daquilo que tem sido proporcionado a ele. Desfruta de nada.
A pessoa vive depressiva, angustiado, não tem paz. Para onde vai é sobressaltado que eu estou devendo a alguém, ou então passei a perna de alguém, se ele me olhar ele vai me matar, ou vai acontecer alguma coisa comigo. Isso não é vida. Amém, gente? Não adianta a pessoa viver aí com aparência e não está desfrutando de uma coisa básica que é paz. Por que você fala básica? Porque é básico. Paz é uma coisa básica, né? Se você está ligado com Deus, você tem a palavra, seu coração vive em paz. Apesar das lutas que a gente enfrenta, por isso que ele falou, olha, basta cada dia o seu mal, vive em paz. Amanhã o que tem de resolver, eu vou resolver amanhã. O meu coração está como hoje? Em paz, pacífico, tranquilo. E o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu não sei, eu estou em paz. Amanhã Deus proverá, né? Amanhã Deus vai dar a direção. E eu vou saber como lidar, vou saber como resolver a situação. Mas aquele filho não desfrutou de nada. Ele disse, eu pequei, meu pai. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Aí vem o versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália aonde? Nos seus pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o e comamo-nos e faz o quê? E alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, aquele filho estava querendo ser recepcionado apenas como um servo. O pai não fica dizendo para ele, que nada, meu filho, não é meu filho. Ele simplesmente manda os servos trazer as coisas que era para honrar ele, né? Que era para honrar aquele filho. Quando ele volta, ele toma aquela decisão de voltar, ele está dizendo, não quero mais desperdiçar meu tempo e viver aí distante dessa herança que meu pai tem para mim. E não era só uma herança de receber um recurso, era muito mais do que isso. Amém, pessoal? Porque tem gente que pensa, eu estou aqui com meu pai daqui a pouco vai partir, eu vou ficar com a herança. Essa herança não é nada comparado ao tempo que você dedica em estar perto, em cuidar. Amém? Isso aí é muito mais valioso. Tem gente que está com a consciência pesada porque pôde fazer alguma coisa pelos pais enquanto estava vivo e não fez. Aí morreu, agora ele tem uma herança, aparentemente tem recursos, mas a pessoa vive perturbadinha da vida. Porque a maior herança era poder cuidar das pessoas lá até o dia da morte, né? Porque no dia do nascimento eles cuidaram da gente, cuidaram ou não cuidaram? Então até o final lá, próximo da morte, tem que cuidar também. E por que muitos não cuidam? Né? Desperdiçam. Essa é uma das heranças aí que estão guardadas para aqueles que honram pai e mãe. Qual que é a herança? Os dias se prolongarem sobre a terra. É assim que está escrito? Honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Eu prego isso aqui para o jovem direto. Seu pai mandou fazer, sua mãe mandou fazer, vai lá e obedece. Melhor obedecer e sacrificar. Vai lá e respeita aquilo que está sendo determinado. Mas eu acho que tem que ser diferente. Vai lá e respeita. Só isso. Você já está fazendo grande coisa quando você obedece aquilo que está sendo determinado. Se você faz tudo certinho, não vai ter rejeição para você. Agora faz o errado. É isso que Deus falou para o Caim. Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? É claro que sim. Mas porque fizeste o mal, o pecado está onde? Na porta. Você não vai conseguir dominar. Dito e feito, né? Caim não dominou e pecou lá, matou seu irmão. Mas voltando aqui a essa questão, versículo 25. Agora entra o segundo filho lá, daquele senhor. Diz assim a palavra. E o seu filho mais velho estava onde? No campo, com certeza trabalhando. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhes disse, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te servo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te um bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são de quem? São tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi. Aquele pai não estava comemorando o que o filho tinha feito de errado na vida. Ele estava comemorando ele ter voltado vivo. E agora ele tinha uma oportunidade de fazer tudo diferente. E aquele filho mais velho, estava lá, era um cidadão trabalhador. A Bíblia fala aqui que ele estava lá no campo trabalhando. Era um cidadão que estava fazendo o correto, honrava o seu pai naquilo que tinha que ser honrado. Não estava fazendo nada de errado. Só que tinha um problema com ele. Esse cidadão provavelmente ele era tímido. Ele não estava desfrutando do direito de herança que ele tinha. Tanto é que ele fala: o Senhor nunca me deu um cabrito para me comemorar com os meus amigos, para me fazer aqui algo com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, está aqui tudo à tua disposição, não precisa pedir nada para mim. Isso é seu por herança. Amém, gente? Isso é seu por herança. Se você quiser fazer uma festa com seus amigos, você vai lá, pega os cabritinhos lá, faz do jeito que você achar, mal passado ou bem passado, né? Do jeitinho que você gostar, prepara a sua festividade aí, tudo beleza, é seu. Você é herdeiro, você não está desfrutando, infelizmente, porque você é tímido. Em outras palavras, você não está desfrutando porque infelizmente não quis, mas é direito seu. E é isso que a gente tem que colocar no coração hoje. Tem gente que é muito de Deus, pessoal, mas não está desfrutando de nada ainda. Não é porque ele está em pecado, não é porque ele está fazendo coisa errada, não. É porque infelizmente é tímido, não tem ousadia, não sabe se apresentar, vai deixando os anos passar, e muita coisa que era para estar desfrutando, não desfruta. É envergonhado. Muita gente, pessoal, que infelizmente não entendeu ainda acerca disso. Ela acha que é vaidade, não é. Tem coisa que você pode viver hoje que não é vaidade, não. Ah, mas se eu tiver isso aqui, as pessoas vão olhar, vão falar. Eu digo, mas e daí? Vão olhar, vão falar o quê? Você tem direito de falar o quê? Absolutamente nada. Você tem uma vida melhor e as pessoas ficarem falando, o problema é delas. Elas não conseguem chegar àquele ponto, elas criticam quem chegaram. É ou não é verdade? As pessoas não conseguem desfrutar de nada, elas são assim, são invejosas. Elas ficam falando do que elas não sabem. A gente não tem que ter medo das coisas. Eu posso dizer para você que eu já fui igual esse filho pródigo aqui. O irmão do filho pródigo, né? Filho pródigo não, Deus me livre. Mas eu fui igual o irmão do filho pródigo. O irmão do pródigo. Que olhava e não estava desfrutando de nada. Servindo e não desfrutando de nada. Às vezes por medo do que as pessoas vão olhar, do que elas vão dizer, do que elas vão falar ou deixar de falar, né? Não investindo em si mesmo, não se entregando, não se colocando à disposição para desfrutar dessa herança que nós temos como filhos. Diga graças a Deus. Se você puder desfrutar de algo a mais, desfruta. Deixa Deus te abençoar. Glória a Deus. Deixa Deus multiplicar vitórias na sua vida. Não se restrinja por causa do que as pessoas vão pensar. Uma vez uma pessoa chegou para mim, não, porque como eu faço a obra, né? Eu queria comprar um carro assim, assim, assado. Ele pode comprar, ele tem condição. Aí chegou, não, mas se as pessoas olharem eu com Corolla aqui, eles vão dizer que eu estou roubando. Eles falam, mas tu não trabalha? Não tem tua vida? O que eles vão pensar? O que deixam de pensar ou pensar menos importa. Não, mas se eu chegar aqui na igreja, eu sou pregador, se eu chegar aqui na igreja, as pessoas vão dizer o quê? Esse pastor está pedindo dízimo para o carro dele? Não, elas não sabem da tua vida. Não sabem da sua vida. É ou não é verdade? Às vezes deixa de desfrutar, fica lá no carro 4x4. Você sabe qual é o carro 4x4? Sabe? Sabe ou não sabe? Alguém sabe aí qual é o carro 4x4? É aquele que é 4 dentro e 4 fora empurrando. Tem 4 dentro aqui, tem 4 fora empurrando. Para ele poder andar, sair do lugar. Senão não vai.
Aí o cara serve a Deus e vive dessa forma, sendo que ele poderia viver melhor, mas porque os outros vão falar que não sei o quê. Não, você é herdeiro, desfruta. Diga graças a Deus, desfruta. Se você puder viajar com a família, tiver algumas coisinhas para resolver, se puder comprar uma casa melhor, uma coisa melhor, vai lá e faça. Desfruta, você é herdeiro, você tem direito. Amém, gente? Isso aqui não é mensagem triunfalista, não. Isso aqui é a verdade da Bíblia. Nós não somos filhos, não temos direito, por que não usamos? Essa mensagem aqui do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, é literalmente isso. Um filho que gasta com o que é errado, e aí sofre por isso, e um outro que não gasta com nada, mesmo tendo direito, e sofre da mesma forma. A gente precisa colocar no coração uma coisa: eu sou filho de Deus. Por ser filho, eu sou herdeiro. Eu tenho direito às promessas. E eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Quero viver uma vida abençoada aqui com a minha família nessa terra. E depois eu quero a eternidade com Cristo. Amém, pessoal? Isso é digno, isso é direito nosso. Nós descobrimos o maior tesouro, Jesus, o nosso Salvador. Nós temos o maior tesouro que o ser humano pode ter. Tomada a decisão por aquele que por nós entregou a sua vida, para que hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Não foi à toa que ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a vida com abundância é você ter saúde, é você saber desfrutar de tudo que está à sua disposição, é você ter paz no dia a dia, você andar de cabeça erguida, é você olhar para as pessoas sem ter do que se envergonhar. Glória a Deus. Você pode andar por aí pela rua, você pode chegar aqui e cumprimentar pessoa por pessoa, olhando no olho dela, você não deve nada para ela, não deve nada para você. Você vive em paz. Glória a Deus. Isso é dom de Deus. É para isso que Deus nos chamou aqui, em desfrutar dessas vitórias. Não vamos ser hipócritas, né, de achar que eu estou vivendo mal e simplesmente por aí bancar uma de religioso. É o que muita gente faz. Vive muito mal e banca uma de religioso. E que fulano está nem dá graça e paz. Não dá graça e paz. Mas é educada, dá boa noite, bom dia, boa tarde. Tem gente que está dando graça e paz e a vida dela está desgraça e não tem paz. Não é verdade? Nós temos que ser realistas com a gente, pessoal. Eu não vou comentar mais aqui do Davi agora, por conta do tempo, mas em outras oportunidades nós falaremos. Mas o Davi foi uma pessoa que ele entendeu muito bem quem ele era. Ele era filho de Jessé, recebeu uma unção de rei sobre a sua cabeça. Até ele se tornar rei demorou muito tempo, mas durante aquele tempo ele estava o tempo todo numa preparação. Quando ele vai lá no acampamento que está lá o Golias afrontando os homens, já estava 40 dias naquela pegada. Todo dia o gigante vinha e ficava falando: tem algum homem aí para se levantar contra mim? Se me vencer, venceu o meu povo. E não se levantava ninguém. Até o Davi se levantar, né? Davi se levanta com toda a força. Ele entendeu que ele tinha já uma unção sobre ele. E ele entendeu que quem estava com ele era maior do que o inimigo lá do outro lado. Por isso que ele disse: olha, você vem a mim com escudo, com lança, com ferramentas. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Davi só com uma pedra e uma funda na mão, ó, derrubou o gigante. Depois foi lá com a espada só para cortar a cabeça. Só para finalizar o que tinha que ser feito. Glória a Deus. E dali em diante, depois que ele termina de vencer aquela batalha, ele não se torna rei imediatamente ainda. Ele dá a volta para lá para cuidar das ovelhas, até o período que ele fica no palácio, para servir o Saul. E lá Saul persegue ele. Saul quer a morte dele. E ele passa por uma série de situações. Não desiste. Foi por isso que eu falei para você lá do Evangelho de Mateus 11:12. Que desde a época de João Batista até os dias de hoje, se faz violência para herdar o reino do céu. Aquela época era antes. Mas desde João Batista até hoje se faz violência para herdar o reino do céu. Se faz violência. Alguém quer viver bem com Deus, alguém quer desfrutar de algo a mais, precisa violentar o seu corpo. Como assim, pastor? Esmurra ele. Faça que nem Paulo. O que Paulo fazia? Esmurrava a carne para mostrar: você é serva do Espírito que está aqui. Glória a Deus. Você não vai mandar aqui não. Quem vai mandar aqui é o Espírito. Se for mandar essa carne aqui, vai fazer o que fez de besteira lá atrás. Olhou para Batseba e se deitou com ela. Mulher casada e ele é homem casado.
É ou não é verdade? Fez aquela bobeira lá. Da casa dele a espada não saiu. Da casa dele a espada não saiu. Irmão querendo matar irmão, filho querendo matar ele, o outro estuprou a própria irmã. E aí você vê os problemas, né? Depois daquele erro. Mas o fato é, lá na frente ele reconheceu. Ele entendeu que para desfrutar de tudo aquilo, precisava permanecer firme. Eu quero orar com você em cima dessa palavra hoje. Amém? Tem coisas que nós precisamos agora despertar. Senão os anos vão passar. Daqui a pouco a gente chega a uma idade já mais avançada. Olhamos para trás. Já estou há 25, há 30 anos no Evangelho. E não estou desfrutando de nada. Espera aí, eu não sou filho, não sou herdeiro. Promessas não estão à minha disposição. E até agora nada. A culpa não é de Deus, gente. Isso aí é certeza. A responsabilidade é nossa. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Vamos orar. Fica de pé.